Isaías 5:20 vai dizer assim a palavra do Senhor: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Talvez uma das melhores expressões que conseguem simplificar este versículo, esta troca, chama-se relativismo. Relativismo, ou seja, não há um padrão absoluto de nada. Em si falando de beleza, que é o meu assunto, vocês vão ver, mas isso atinge todas as áreas. No relativismo não há algo que é uma verdade absoluta, mas há a minha verdade e a sua verdade. Não importa, ainda que sejam coisas totalmente opostas, todos estão certos. E o relativismo, ele é tão terrível, como diz aqui Isaías. Aqueles que das trevas dizem ser luz, é um exemplo de ser relativo. A moralidade do mundo, inclusive da igreja, ela é atingida por conta disso. A moralidade, por que eu digo isso? Em O Mito de Sísifo, Albert Camus, que é um filósofo que não acredita em Deus, ateu, ou ele diz não crer na existência de Deus, na ausência de um certo Deus, ele, por conta desta crença, ele introduz algo que ele chama de ideia do absurdo. O que seria isso? Os seres humanos devem criar o seu próprio sentido de vida. Eles são o seu próprio cânon, vara de medir. Você não precisa seguir algum padrão, alguma regra ou mandamentos. Você precisa fazer os seus mandamentos e então decidir aquilo que é plausível a você e aquilo que te faz feliz. Resumindo o capítulo que ele fala sobre o absurdo e o suicídio, onde ele vai falar a importância do homem ser livre. Livre. Lembra, a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. Mas quando ele vai resumir a importância do homem ser livre em relação a fazer aquilo que ele bem pensa, ele diz assim: a aceitação do absurdo leva a uma nova forma de liberdade. Sem um significado imposto externamente, os indivíduos são livres para criar seus próprios valores e significados. Sem um significado externo, ou seja, sem esse papinho de que Deus deve ditar como a gente vive, que Deus deve ordenar como a gente vive, não, esqueça. Você é livre para viver da forma como você acha melhor. E convenhamos, todo ser humano adora esse tipo de ideia. Porque, ora, se eu sou a minha própria vara de medir, se eu decido aquilo que me faz feliz, não tem a necessidade de eu ficar com a mesma esposa a vida inteira. Quando ela tiver com 40, que mal há em eu trocar por 2 de 20? Que papinho é esse? De fiel até que a morte os separe. Isso é um absurdo. Se de fato não existe verdade absoluta, o ideal seríamos viver como Dom Juan, que tinha uma mulher por noite, e assim vivia a sua vida. Quem disse que o relacionamento, ele necessita ser monogâmico e heterossexual? Ou seja, apenas um homem e a mulher para o resto de toda a vida. Não. Quem disse que não pode ser um trisal? 4, 5? Quem disse que tem que ser apenas com o sexo oposto? Por que não pode ser com o mesmo sexo? Se não há verdades absolutas, podemos viver da maneira que quisermos. Se nós somos o padrão de nossa felicidade, e eu digo isso porque em relação àquilo que é belo, em relação à beleza, é a mesma coisa. Eu e você devemos fazer essa pergunta. A beleza, de fato, ela é algo relativo. Cada um tem o seu ponto de vista. A beleza, ela está no observador ou ela está no objeto? Por exemplo, já viu quando as pessoas dizem assim: nossa, fulano, você está bonito hoje. Você está bonita hoje. Não, que isso, são seus olhos. Eu sei que é uma forma que nós falamos de ser educados, mas o que nós estamos fazendo é dizendo o seguinte: olha, não há algo que é belo. Depende de quem vê. A resposta errada nos tornará menos virtuosos e mais distante de Deus. Se você não entende a diferença disso, a resposta que o mundo vai dar em relação à beleza é: beleza é algo relativo. Algo pode ser correto e belo, e o seu oposto pode ser belo da mesma forma, sendo que nós sabemos que isso é um absurdo. Eu quero provar aqui para você que, na verdade, isso traz uma desgraça para mim e para a sua vida, inclusive uma desgraça para a igreja de Deus. Quero passar aqui apenas 3 princípios. Põe o primeiro, por favor. Primeiro, o relativismo moral gerou o relativismo estético. Porque se não há certo e errado,
Não há belo e feio. Se não há regras absolutas, não podemos definir aquilo que é bonito e aquilo que não é. A falta de regras sobre o que é feio e belo, ela é oriunda justamente da falta de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando você coloca Deus de lado, e você tira o senso de justiça, o senso daquilo que é correto, quando o ser humano abandona Deus, ele não tem mais um padrão, ele não tem mais um norte, ele faz a vida o que ele quiser. É tão certo que o ateu Richard Dawkins, ele disse que no final não há nenhum propósito, nem o mal, nem o bem. Ou seja, para com essa besteira de querer fazer o que é correto na sua vida. Faça o que você acha melhor. Nietzsche reconheceu que a morte de Deus levava ao niilismo. O que seria isso? A crença de que não há valores morais absolutos. Não há senso de justiça. Não há valor moral. John Paul Sartre acredita que não existia Deus, e não existindo Deus não existe valor moral, cada um pode fazer aquilo que quiser. E o Dostoiévski, o cristão, ele de fato ele define de uma forma maravilhosa. Ele diz, olha, se Deus não existe, tudo é permitido. E literalmente, para o ser humano que não crê em Deus, o que impede ele de fazer os piores absurdos possíveis? Se Deus não existe, tudo é permitido. Não é assim que funciona, por exemplo, na natureza. Na natureza, leões estupram leoas e matam seus filhotes para que ele possa se tornar o rei daquele bando. É a coisa mais normal para eles. E se Deus não existe, por que nós também não podemos fazer isso? Ora, vemos uma mulher, não interessa se tem marido, mate o marido e os filhos e tome posse dela. Por que eu não posso? Como um homem com instintos, sair abusando de toda e qualquer mulher. Se Deus não existe, isso não é errado. Se Deus não existe, quem falou que o homossexualismo é pecado? É absurdo. Quem falou que o relacionamento tem que ser apenas entre duas pessoas? Quem falou que a pedofilia é errado? Olha para onde que isso vai descambar. Se Deus não existe, não é apenas que você precisa seguir algumas regras morais. Você pode fazer o que você bem entender. É por isso que eles tentam normalizar o tempo todo. Até a questão da pedofilia, adultério, homicídio. Gente relativista, todas elas, são pessoas sem Deus. Eu vou dar para vocês apenas 2 exemplos. De pessoas relativistas, porque no fundo não creem em Deus. E a falta de crer em Deus leva ao relativismo. Primeiro, as feministas. Você já percebeu que as feministas, elas falam em quebra de padrões de beleza? Não, precisamos quebrar esse estereótipo de belo, esse padrão aí que vem seguindo aí a humanidade o tempo todo. E então, a mulher, ela vai perdendo a sua feminilidade, ela dá aquela rapadinha na zero aqui do lado, ela pinta a franjona de azul, ela põe aquela argola de boi aqui no nariz, porque temos que quebrar todos os padrões de beleza. E eu não estou falando nem daquelas feministas terríveis, né? Que para elas, feminista tem que ter o sovaco cabeludo. O que tem a ver, gente? Já viu manifestação de feminista? Sovaco cabeludo e teta murcha para lá de fora. Esse é o protesto. Uma vez eu vi uma delas dizendo assim, eu amo minha celulite. Para quem nega o óbvio, não é de se estranhar que não há padrão nenhum de beleza. Para pessoas que olham para uma mulher e dizem, não, é um homem. Ou para quem olha para um homem e diz, não, se sente mulher, é mulher. Vamos esperar o que dessas pessoas? Nada. Mesmo as feministas mais bonitas, ao serem indagadas por suas belezas, elas dizem assim, que isso? Beleza é como você se sente. Ela transfere, na verdade, a culpa para quem está olhando ou para a forma como você se sente. E por que elas falam em quebras de padrões? E quando eu digo isso, eu vou mostrar para vocês, não é apenas em relação à beleza estética, a quebra da feminilidade, ou no caso do homem, da masculinidade. Você já percebeu hoje em dia alguns exemplos, alguns cristãos que, vendo o quão feio a igreja tem caminhado para a desconstrução da masculinidade, onde os homens se vestem com calça pior que calça de academia de mulher, toda
atochada, grudada, você nem como que respira dentro daquilo. Você olha, você, às vezes, de relance, você não sabe nem se é homem, se é mulher. Você precisa ver de frente se tem o gogó, né? Daí você suspeita que é homem. Por que elas falam em quebras de padrões? Seja de beleza, seja na arte, seja na cultura, ou seja em relacionamentos. Porque feminismo é comunismo. Comunismo é ateísmo. É você colocar Deus de lado. É você tentar viver sem Deus. É tão certo que Ana Carolina Campanolo, no seu livro Feminismo, Perversão e Subversão, ela diz assim: o ódio contra o cristianismo fica evidente em cada onda do movimento feminista e nas obras célebres de cada escritora fundante do pensamento revolucionário. Se você ler Simone de Beauvoir, ela cita bastante Ana Carolina Campanolo, né, os livros da Simone de Beauvoir, A Mística Feminina e tantos outros, você vai ver quão eles odeiam isso aqui que nós fazemos. A reunião que glorifica a Deus, que diz que o homem tem o seu papel, que a mulher tem o seu papel, que ambos têm características diferentes, mas são complementares, que um casal deve gerar filhos, que a sua descendência, que a sua prole deve ser o maior número possível. Elas detestam ouvir esse tipo de coisa. Marx, ele era materialista, ele queria acabar com a religião, esse era o objetivo dele. Aí então você vê hoje em dia cristãos de esquerda, comunistas, não sabem que Marx queria na verdade destruir o cristianismo. Ele via os valores ocidentais como preceitos burgueses para oprimir o proletariado. Aí então surgem os novos comunistas, que eles começam surgindo ali e trocando algumas coisas, mas as ideias são as mesmas, eles apenas reciclam. Aí o feminismo, ele vai dizer assim: padrões de beleza surgiram para oprimir a mulher. Sim, é uma forma de oprimir. Marx acreditava que ao acabar com a propriedade privada, todos seriam ricos. Todos teriam tudo em comum. As feministas acreditam que quebrando os padrões de beleza, todos serão bonitos. O que é loucura. Outro movimento que também vem fazer essa quebra de padrões de beleza é o dadaísmo. O que seria o dadaísmo? Surgiu ali em 1917, por conta do que, em 1914, logo ali após a Primeira Guerra Mundial, esse grupo ele perdeu a crença em um mundo racional, de que a ciência, a filosofia e a religião produziriam de fato algo decente. Não acreditando nisso, eles disseram: quer saber? Pare com essa besteira de procurar ordem e sentido na vida, de procurar propósito no mundo. Não, não há. Eles chegam ao absurdo de, no primeiro manifesto deles, eles falarem isso aqui: dadaísmo. Dada é uma nova tendência da arte. Dada vem do dicionário. Em francês, quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateie. Em romeno, sim senhor. E assim por diante. Entendeu? Não, né? É justamente isso. Não tem significado nenhum. Tudo tem significado e tudo não significa nada. Viva do jeito que você quiser. Não importa, não importa. Um deles teve a cara de pau de dizer assim: olha, a forma de se fazer um poema hoje em dia, um belo poema, seria você fazer recortes de jornal com palavras aleatórias e simplesmente jogá-las. Isso é arte. Isso é poema. Sabemos que não é. Aí neste caos, nessa falta de propósito, surge Deschamps. Então ele vem de fato tentar quebrar esse paradigma de quebra de beleza e da arte. Olha o que ele vai expor. Alguém sabe o que é aquilo ali? Obra de arte, segundo eles. Mictório ou urinol. Olha como eles pegam a arte para enfeiar a vida, quebrar os padrões de beleza. Eu acho que há alguns anos, não lembro exatamente quantos anos, teve aqui no Brasil aquela peça Macaquinhos, lembra? Financiada pelo governo, exposição de artes, onde vários homens e mulheres ficavam nus, rodando, cada um com o dedo no orifício do outro. Arte. Começou com Deschamps. Não só isso. Na MAM, Museu de Artes Modernas, teve todo aquela problemática, porque eles colocaram um homem nu, deitado,
onde as pessoas vinham, inclusive crianças, e tocavam o homem, dizendo: isto é arte. Olha a quebra de padrão. E você vai ver como que isso afeta diretamente a minha e a sua vida. E esse povo, que na verdade é louco, são loucos, eles tentam se passar por sábios, dizendo que, olha, tudo é arte, tudo é arte. Acho que tem a foto, põe ali na frente, a próxima. Isso aqui foi no museu. As pessoas fizeram a volta em torno de um óculos, dizendo: que obra, que algo fantástico. A posição do óculos, a forma, o que isso quer dizer? Tem inúmeros significados. Então, quando o povo estava tirando foto ali, o cara que tinha perdido o óculos pensou: é meu, pum, pegou e pôs no óculos e foi embora. Lembra aquele mito, o rei estava nu? Onde as pessoas fizeram uma roupa para o rei que só os inteligentes enxergavam? Era mais ou menos isso daí. Só os sábios enxergavam essa obra de arte. Quando o homem abandona Deus, ele se torna, como diz Paulo, nulo em seus próprios raciocínios. Paulo é um eufemista, um gentleman. Ele está dizendo: se torna um jumento, um burro, alguém que não sabe pensar. Beleza tem a ver com ordem, com decência, que sempre vai remeter a Deus. A arte retratava justamente isto. Agora, se a vida não tem sentido, a arte passa a se tornar feia, e a vida passa a ficar a cada dia mais feia. Veja como o nosso mundo chegou no absurdo dos funks que nós temos hoje, algo que acaba com a imagem da mulher. Eles querem valorização da mulher. Essa é a música que embala muito os brasileiros. Funk é a degradação da beleza. Tem uma série no Brasil Paralelo, tem de graça no YouTube, chamada A Primeira Arte, que fala justamente sobre a música, como a música foi se deteriorando. É fantástico, assista. Quantos aqui já viram alguma orquestra tocar Ode à Alegria, de Beethoven? Já viram? Chega em casa e assista. Eu literalmente, quase toda vez que eu assisto, eu choro. Ode à Alegria. Algo fantástico. Ainda mais quando tem coral cantando. Espetacular. Espetacular. Aí eu pergunto a você: como nós saímos de algo extremamente complexo, belo, de você ficar arrepiado de ouvir? Arrepiado. Saímos de Ode à Alegria e fomos para Eguinha Pocotó. Lembra? Olha a sabedoria. Vou mandando um beijinho para a filhinha e para a vovó. Só não posso esquecer da minha Eguinha Pocotó. Pocotó, 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 minha Eguinha Pocotó. Oh Deus, que desgraça. Poético. É uma desgraça. É uma desgraça. Para não falar, claro, daqueles funks extremamente pesados que acabam cada dia mais depreciando a mulher. Por isso o mundo está mais deprimido. As músicas que fazem sucesso no nosso país, em se falando do nosso estado de São Paulo, sabia que é o funk? É o funk. Por isso que a gente tem a cada dia mais piorado. E no Brasil, para fazer sucesso, ou é o funk, ou é aquele sertanejo de chifre. Só isso. Traiu, vai tomar o dobro. Terrível. Isso apenas é a constatação da miséria humana, de quando o homem abandona Deus. Quando ele abandona Deus, é isso que acontece. Segundo, eu quero mostrar para você que, segundo a Bíblia, sim, há um padrão de beleza. Como nós lemos aqui em Isaías: ai do que é o mal chama bem, é o bem chama mal, os que transformam trevas em luz e luz em trevas. Pessoas que assim fazem, como esses exemplos que eu dei, são pessoas malignas. O relativismo, como eu disse, é essa forma de chamar trevas de luz, porque se Deus não existe, não há valor absoluto, podemos viver da forma que queremos. Se Deus não existe, por que não podemos matar crianças no ventre? Ora, meu corpo, minhas regras. Já ouviu essa frase? Claro, se Deus não existe, está certo. Meu corpo, minhas regras. Por que nós falamos que é errado o homicídio, principalmente neste caso de indefeso? Ora, porque há um padrão de justiça. E qualquer opinião contra este padrão de justiça que vem de Deus, não interessa, não podemos relativizar, é algo errado. Veja se não é verdade. Em épocas normais, se um homem sente preferência por crianças,
ou se ele quer ter relações com o morto, necrofilia, nós chamamos essa pessoa de maníaco, louco. Dizemos que ele tem um problema. O mesmo se dá em relação à beleza. Há um padrão de beleza. Se alguns preferem algo diferente daquilo que é belo, a pessoa que precisa mudar de opinião. Eu sei que sim, há uma variedade de beleza, porque você pode falar assim, pastor, mas há gostos diferentes. Sim, eu sei que há gostos diferentes. Há padrões de beleza diferentes. Como, por exemplo, você pode pegar uma mulher morena, uma loira, uma ruiva, uma mulata, e todas serem bonitas? Claro que pode. Mas há pessoas que, de fato, todo mundo olha e diz, nossa, que pessoa bonita. Tom Cruise é um dele, não é? Assisti aquele filme com os irmãos aqui da igreja. Esse filme eu não sei porque as irmãs se animaram a assistir. Top Gun Maverick. O Tom Cruise parece que dormiu no formal, gente. O primeiro que ele fez lá, 60 anos atrás, ele está bonito igual agora. Com exceção daquele narizinho dele meio avantajado, né? Tirando, tem que ter um defeito, né, gente? Eu tenho que falar, senão endeusando o cara não dá, né? Mas há pessoas que, tanto homens como mulheres, dizem, gente, que pessoa bonita. Que pessoa bonita. Por que nós dizemos que alguém é belo? Porque nessa pessoa, as coisas estão na proporção correta. Não há excesso e também não há falta. Este é um dos padrões de beleza, um dos parâmetros de beleza, é quando há harmonia, ordem e equilíbrio. Harmonia, ordem e equilíbrio. Porque se nós vemos algo que é totalmente desequilibrado e falamos que é belo, há um problema conosco. Ache, nesses hipócritas que pregam o tempo todo essa quebra de padrões de beleza, como por exemplo a Rede Globo, ache uma mulher nariguda e sem dente apresentando o Jornal Nacional. Um obeso apresentando o Globo Esporte. Você não vê? Claro que não vê. Famosos lacradores dizem que não há padrão de beleza, mas olha a esposa deles. Olha para os jogadores de futebol. Você percebeu que normalmente as mulheres jogadores de futebol têm um padrão? Unha em gel, cabelo chapado, silicone, barriga chapada. Ora, se não há padrões de beleza, por que as mulheres de vocês são todas iguais? Só muda a cor do cabelo. Há um padrão. Isso está associado ao equilíbrio. Nada de mais, nada de menos. É assim em qualquer coisa. É assim em relação à música. Se você simplesmente, o violão está aqui hoje, se numa guitarra dessa aqui e toca de qualquer jeito, não adianta, sai feio. É necessário que haja ordem, escala musical, é isso, são notas que combinam entre si. São sete notas musicais em cada escala. E se você coloca uma nota que não faz parte daquela escala, fica dissonante, fica feio, fica diferente. E é interessante que em Gênesis 1, justamente ali na criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali, né, segundo o professor Adalto Lourenço, Deus está criando tempo, espaço e matéria de uma vez. Os versículos seguintes, é só Deus dando forma a tudo aquilo que Ele criou no versículo 1. Tempo, espaço e matéria. Ele só vai modelando. Tanto é que após os dias de criação, o que Deus diz? Viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Quando ele termina, faz o homem, viu Deus que era muito bom. E de fato, o nosso planeta foi feito como algo belo. Pesquise na sua casa sobre o ciclo das águas, é algo fantástico. Sobre a ordem do planeta, olha como a ordem do nosso planeta, a Lua no seu exato lugar, um pouquinho mais perto, teríamos tsunami todo dia, um pouquinho mais longe as águas apodreceriam, o Sol um pouco mais perto, morreríamos queimados, um pouco mais longe, frio na terra, tudo no seu exato lugar, sem falar da complexidade do corpo humano. Ontem nós estávamos numa palestra sobre design inteligente, e eu não lembro, acho que 300 e tanto megapixels é o olho humano, mais do que a câmera ultra mega power que você conhece. O ser humano é algo espetacular. Deus fez tudo em ordem, e tudo que começa a aparecer em excesso ou falta, é algo que começa a ser problematizado, e com razão. Em relação ao nosso corpo é assim. Temos que ter tudo dentro da medida. Um pouco fora, começamos a ficar doentes. Imagine-se na natureza, por exemplo. Imagine se em vez das árvores serem verdes,
em sua maioria, fossem vermelhas. Ia ser depressivo. Olhar para aquilo lá ia ser terrível. Há um padrão em tudo. E se há um padrão na natureza, há um padrão no universo, há um padrão de como nós cristãos devemos nos vestir, de como devemos nos comportar. Eu tenho certeza que você, sem nunca ter lido Roger Scruton ou Platão, às vezes você vai comprar alguma roupa, você chega na frente do espelho, coloca e você fala a bendita frase: ai, acho que não combina. Porque é algo que foge ali, né? Eu sei que tem algumas pessoas que tentam de qualquer jeito. Daí está lá, a pessoa é desse tamanho, mas não, vou entrar no 38. Daí dá aquela apertada que pula aqueles gompos lá de fora. A gente olha e gente, não é possível. Mas você vê, foge do padrão. Há algo que é correto. Põe ali, por favor. Já ouviram falar no brega? Falcão. Lembra? I love you tonight. I love seu corpinho, I love você tudinho. Porque, olha o tanto de informação numa única foto. Você quase tem que ver de óculos escuros um cara desse. Olha lá, o que combina ali? Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Assim funciona. É necessário equilíbrio em tudo. Olha só outro exemplo da música. Eu lembro que o meu filho mais velho, quando ele estava aprendendo a bateria, ele tocava só o básico, né? Café com pão, café com pão, café com pão. Não tinha, era a música inteira assim, ó. Fazia nada além disso. No começo, é assim. Aí então ele começou a aprender. E você sabe, o tchan da bateria é quando você dá umas viradas, bate no prato, é outra pegada. Aí ele começou a aprender, ele queria fazer virada a música inteira. Eu falei, não, assim não dá, tem que ser diferente. Há um padrão, você segue algo ali, aumenta o ritmo, desce o ritmo, aumenta o ritmo, desce o ritmo, porque todo excesso é horrível. Por isso que é importante ter a concepção do belo, do feio, daquilo que é correto para aquilo que é errado. E terceiro e último para encerrar, a feiura nos leva à virtude. Por que a falta de padrão de beleza é algo ruim? Porque se não há um padrão daquilo que é bonito, eu e você não precisamos nos esforçar para nada. Não precisa. Se não há um padrão, eu apenas continuo do meu jeito. Se não há um padrão daquilo que é belo, você pode pegar, aí talvez o maior pianista de todos os tempos, Sebastian Bach, que treinava em média 15 horas por dia. 15 horas por dia. Você pega um Sebastian Bach e você pega um menino com 2 semanas de teclado, e é a mesma coisa. Quem disse que o menino toca feio e que esse aqui toca bonito? Não há padrões. Não há padrões. E aquele menino não tem estímulo nenhum para melhorar. Por quê? Ora, não há virtude em se melhorar. Qual a finalidade? Nenhuma. A falta de padrão nos leva à falta de virtude, à falta do desejo de melhorar, de ser alguém melhor. Isso seja em relação ao corpo, porque, ora, se não há um padrão de corpo, qual que seria basicamente o padrão? Quando não há excesso, não há falta. Nem muito gordo, nem muito magro. Esse é o padrão. Sem excesso. Se não há um padrão, para que eu, que estou 15 quilos acima do peso, vou me esforçar para emagrecer? Cortar açúcar? Fazer caminhada, corridinha, entrar na academia? Para quê? Não há padrão. No trabalho, se não há um padrão de um bom funcionário, para que eu vou me especializar? Todo mundo trabalha igual. Em relação às vestimentas, é a mesma coisa. Aqui, está aqui o Kaique, é arquiteto. Eu vejo, às vezes, os projetos que ele faz lá. Se não há um padrão de beleza, ele perdeu tempo fazendo faculdade. Fazendo os projetos. Para que colocar planta onde que pega o sol de manhã e vai o sol para lá à tarde? Não, besteira. Não há padrões. A falta de padrão nos leva à falta de virtude em todas as coisas. Como eu disse, se não existe belo ou feio, Michelangelo perdeu um baita de um tempo pintando a Capela Sistina. Era mais fácil pedir para alguém jogar um balde de tinta ali, passar o rolo por cima e dava na mesma. A noção de belo e feio nos leva à constatação de que muitas coisas de fato feias existem. Há coisas que eu e você não podemos mudar. Sim. Como, por exemplo, a velhice. Não adianta vir com esse papinho. Melhor idade. Mentira. Velhice é ruim.
Todo santo dia você acorda com uma dor. Não existe velhice boa. Tinha um irmão que sempre falava isso, né? Ó, depois dos 40, você acordou sem dor, você está morto. Dor faz parte. Trava a coluna. Não adianta. Você machuca e demora para se recuperar. É assim que funciona. Mas em caso da velhice não há o que fazer. A gente vê, né? Essas mulheres aí, preenche de botox aí, aquela chupada na cara, de cabeça desse tamanho assim, parecendo um bozo. Horrível. Não há o que fazer. Não há o que fazer. A feiura, ela nos leva, sabe ao quê? A ansiar pela eternidade. Saber que um dia este nosso corpo, cansado, doente, envelhecido e dolorido, um dia esse nosso corpo, como diz a Escritura, aquilo que é mortal, vai se revestir de imortalidade. O que é feio nos faz ter esperança na glória. Esse papinho de que, eu sou linda, o que importa é como eu me sinto magra. Você percebeu que pode funcionar isso para você, né? Eu me sinto magro, eu me sinto bonito. Tenta fazer assim, eu me sinto rico. Vou ao shopping, passar cartão e gastar à vontade. Não dá. Não existe isso. Não existe. Relativismo não existe. Agora já as nossas senhoras nos advertem que este mundo caído ao qual nós vivemos, ele não é a minha e a sua residência. Estamos aqui de passagem, como o irmão leu aqui no começo do culto. Este mundo não é um fim em si mesmo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, Paulo diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitou com Jesus. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem exterior se corrompe, ele não está dizendo em relação a ser corrompido pelo pecado, por mais que tenhamos a natureza pecaminosa, mas de envelhecer. Você percebeu que mais velho, até encurvado a gente vai ficando, andando, até olhando para baixo? Tudo dói, tudo dói. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Tabernáculo, nosso corpo, isso que ele está falando. Sabendo que este nosso corpo, ainda que ele venha se desfazer, e de fato assim vai acontecer, não precisamos temer. Por quê? Porque nós temos uma casa feita não por mãos, eterna nos céus. Ou seja, aqui a nossa morada é passageira. Nós somos desse mundo. Um dia o Senhor vai voltar, e então tudo aquilo que é ruim já não vai haver mais. Essa é a esperança do cristão. É isso que nos faz feliz. É isso que nos faz, por exemplo, suportar a dificuldade, a enfermidade, o luto. Saber que nós somos peregrinos aqui neste mundo. Saber que nós estamos de passagem. Saber, como eu citei Paulo, que diz, olha, ainda que o nosso corpo corruptível, ele possa se deteriorar a cada dia mais, nós temos a certeza de que esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E o nosso corpo mortal, de imortalidade. Para que então possamos dizer, tragada foi a morte pela vitória. Na glória não vai haver feiura. Não. Como eu disse na pregação passada, você vê a Nova Jerusalém até os fundamentos. São de pedras preciosas. Nada de lajota sem reboco. Eternite puxadinho na laje. Não. Tudo é belo. Tudo é belo. Não façamos, como diz aqui Isaías, chamar o mal de bem e a luz de trevas. Mas diante, por exemplo, de um padrão errado, que nós estivermos, eu vou fazer uma pregação só sobre a importância do cuidado do corpo. Vou falar para você, ser gordo é pecado. Você está estragando o espírito, o seu corpo, que é o templo do espírito. Não venha com esse papinho, tireoide, mentira. Conversei com um endocrinologista, ele disse, mentira. Ronaldo veio com esse papinho aí, lembra quando era gordão, jogava no Corinthians? Tireoide. Mentira, falta de disciplina. Ou para a gente que é crente, falta de jejum.
Não tem como. Devemos cuidar do corpo, devemos cuidar da casa, devemos sempre procurar aquilo que é belo, porque a beleza sempre vai refletir a Deus. Perder a noção daquilo que é bonito é perder o sentido da vida. Deus existe, existe certo e errado, e existem padrões, seja de beleza, seja de justiça, ou seja de qualquer outra coisa. E que Deus possa dar a graça a mim e a você, de andarmos neste padrão correto. Amém, meus queridos?